Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmos de número 24, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Antes de adentrarmos ao nosso tema propriamente dito, o meu apelo: inscreva-se em nosso canal. Você se inscrevendo, você pode participar de um modo mais direto de nossos estudos, pode fazer suas perguntas, seus questionamentos e, o mais importante, isso fará com que o nosso canal seja mais divulgado no YouTube, nos levando a uma posição melhor, maior dentro da internet. E você sabe que o nosso alvo é alcançar pessoas, alcançar muitas pessoas, porque o povo, as pessoas precisam aprender esta mensagem, a mensagem do tempo do fim. A mensagem que sua tônica é: Jesus voltará. Compartilhe também os nossos vídeos. Fazendo assim, você fará com que outras pessoas, múltiplas pessoas, sejam alcançadas através do nosso ministério de ensino. Dê também o seu like. Olhe, logo aí abaixo de nosso vídeo, você vai assinalar em gostei, mostrando assim o bem, a edificação que os nossos vídeos estão fazendo para a sua vida espiritual. Continuando, aquilo que o apóstolo ensinou. Ele falando, escrevendo à igreja, consequentemente falando para nós. Ele disse: ninguém vos engane, que isto não acontecerá. Isto é, o dia do Senhor não virá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Falaremos hoje de um ponto que os cristãos, a maioria, não gostam de ouvir, não gostam de saber, porque foram ensinados diferentes. A maioria vive naquela crença, vive alimentando aquela esperança de que antes que o anticristo seja revelado, eles não estarão mais aqui, isto é, a igreja foi arrebatada. Veremos que isso não é verdade. A primeira revelação do anticristo foi dada por Daniel, pelo profeta Daniel, quando ele viu naquela visão
do quarto animal, cujo monstruoso animal tinha 10 chifres. E entre os 10 chifres se levantou um, que ele aparece ali na profecia Daniel 7, versos 7 e 8, como chifre pequeno. Este chifre pequeno, que representa um rei, é a figura. Chifre pequeno é uma figura de linguagem, personifica um rei. E logo no verso 21, o profeta mostra que na visão ele viu que este rei fazia guerra, pelejava contra os santos e os vencia. Note bem que na primeira revelação do anticristo, desse mesmo que Paulo chamaria na sua carta de o homem do pecado, note que o profeta viu, ele fazia guerra contra os santos e os vencia. Daniel, que ainda não entendia quem era esse chifre pequeno, e ele havia pedido a revelação para o anjo que estava ali como seu assistente pessoal, o anjo confirmou, dizendo: ele, que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Note, a gente vai confirmar em Daniel capítulo 7. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Em primeiro plano, o ataque ao soberano, o ataque a Deus. E ele consumirá os santos do Altíssimo. Note, esses santos do Altíssimo, que existe aquela teoria de que serão retirados da terra antes do reinado do anticristo. Aqui o profeta está dizendo: consumirá os santos do Altíssimo, além de proferir palavras contra os santos do Altíssimo. É interessante que lá em Apocalipse, capítulo 13, versos 3 em diante, a gente vê a confirmação detalhada da ação desse que em Daniel aparece como chifre pequeno. É dito que o dragão, que é o diabo, dará a esse homem chamado besta, que quer dizer fera, pela ruindade dele, pelo seu perfil perseguidor e torturador. Diz que o diabo dará a ele o seu trono, poder e autoridade. Então, o anticristo é uma encarnação do diabo. E diz também que ele, o anticristo, que ali em Apocalipse, aqui em Apocalipse 13, ele recebe uma boca
de cuja boca ele proferirá blasfêmia contra Deus. Notou a ligação das duas profecias? Lá em Daniel 7:25, está escrito que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui, em Apocalipse 13, verso 4, ele receberá uma boca que vai proferir blasfêmias contra Deus, vai falar palavras abomináveis contra os habitantes do céu. Alguma tradução contra o tabernáculo, isto é, os habitantes do céu. Não é a igreja arrebatada, não, viu? Estes habitantes do céu é aqueles que fazem parte daquele cenário celestial que aparece lá em Apocalipse 4, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos de Deus. Note, esse atrevido vai proferir, aliás, palavras blasfemas, insultos contra Deus, contra os que habitam no céu, no santuário, e vai também proferir palavras contra os santos. Então, estes santos não são outros. A igreja, os remidos, vão ser vítimas da tortura, das prisões e das perseguições. É aquilo que Daniel viu lá em sua profecia, Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues. Quem disse que os santos foram arrebatados? Quem disse isso? Os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, por 3 anos e meio. E lá no Apocalipse a confirmação que a besta recebe autoridade por 42 meses, que é justamente 3 anos e meio. Que pena, a gente tem que parar, mas amanhã tem mais. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.